Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 de Nissan do ano 5782, né? Estamos aqui em À Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as leituras diárias, né, as lições, ensinamentos, as aulas que os nossos mestres trazem para nós, entre eles Maimônides, Rashi, bem como o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. São lições, são aprendizados que nós temos aí para o nosso dia a dia com a paraxá semanal. Hoje nós estamos retornando, né, a paraxá normal, a paraxá semanal, já com o encerramento, né, de Pesach, Hag Hamatzot, e agora na continuidade da contagem do Homer, voltamos aos dias, entre aspas, né, normais, e entre eles, né, esses dias, o retorno das parashiot, as porções do estudo da Torá, né? Hoje nós vamos iniciar a 29ª porção dentro desse calendário 5782, que é a Parashá Acharei Mot, que significa depois da morte, falando sobre a morte dos dois filhos mais velhos de Arão, né? Nadav e Avihu. E dentro desse aspecto aqui, a Parashá Acharei Mot é a sexta paraxá dentro do livro de Levítico. Nós estamos no livro de Levítico. No hebraico é conhecido como Vaikra. Ok? Então, amados, nós temos aí nessa semana 80 versículos para estudarmos dentro dessa paraxá. E com isso nós vamos aí no nosso dia a dia. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat. Então nós temos aí 7 dias pela frente para aprendermos as ricas lições da nossa nova paraxá. Estamos hoje até o pôr do sol, no 8º dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Hoje nós vamos entrar na segunda semana da contagem do Homer. Então a primeira semana foi a base Hesed, amor. E essa semana agora nós temos aí a base Gevurah, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Gevurah, força, disciplina, restrição, temor reverencial, né? E assim sucessivamente. Daqui a pouco vamos comentar sobre o 8º dia da contagem do Homer, ok? Estamos com 230 dias da contagem dentro do calendário 5782, então já transcorremos aí 230 dias nesse nosso calendário, né? Não esqueçam, né, aquilo que nós temos falado aí, é importante nós termos em nossas casas, né, dentro da visão da crença monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, é básico, né, que realmente os que assim estão se dedicando, os que já decidiram pelo monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, né, que está aí conectado com o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad, lá da sinagoga Chabad ortodoxa Brooklyn, lá em São Paulo, a liderança dele aqui no Brasil e vários grupos internacionalmente falando também. Então, é importante que tenhamos em nossas casas, né, o Sidur, que é o livro das preces diárias para o Bnei Noach, e o Guia Bnei Noach, né? É importantíssimo que realmente você tenha esses dois livros na cabeceira da sua cama, no modo de dizer, que significa assim, leitura diária. São dois livros que você precisa ter consigo para a sua leitura diária.
O Sidur são as preces diárias, desde o primeiro dia da semana até o 7º dia da semana. E o guia são orientações em que o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele passa para nós, né, Bnei Noach, para que nós possamos estudar o guia Bnei Noach, né? E o guia Bnei Noach, ele é estudado, né, nas comunidades regionais, né? Então as comunidades regionais, elas estão aí ativamente trazendo o estudo, né, diário, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana ou algo semelhante, nas comunidades regionais, para juntos, né, estarmos aí realmente crescendo no conhecimento do guia Bnei Noach, aquilo que realmente é apto para o não-judeu fazer. Nós não somos judeus, mas temos uma vida judaica. Não praticamos os 613 mandamentos destinados explicitamente ao povo judeu, mas nós temos as 7 leis universais dentro de uma vida judaica, uma orientação judaica. Porque a fé monoteísta, o seu fundamento é o judaísmo, certo? Porque Deus se revelou a Moshe, né, na outorga da Torá. O que Deus fez na outorga da Torá, o que nós estamos para comemorarmos, né, quando completarmos as 49 contagens do Sefirat HaOmer, e no 50º dia é Shavuot, o dia da entrega da Torá. Então, a entrega da Torá em si, há 3.333 anos atrás, foi realmente um momento oficial em que Deus estava entregando a Torá. Mas nós temos aí os nossos patriarcas que já estavam vivendo a Torá, né? Dentro da própria vida de Adão, ou seja, desde Adão para cá, né, ou até a outorga da Torá, oficialmente falando, o cerimonial oficial que foi no Monte Sinai, desde Adão até aquele momento, os justos das gerações, eles estavam vivendo a Torá, os patriarcas viviam a Torá, né? Yaakov com seus 12 filhos, os 12 príncipes das 12 tribos de Israel, eles estavam vivendo a Torá, porque Deus revelava, né, não plenamente, mas bem fundamentado a sua vontade, a Torá, e eles viviam isso daí. E no dia de Shavuot, no Monte Sinai, na outorga da Torá, então oficialmente foi feito a entrega da Torá. E oficialmente, né, então a Torá ela passou a ser uma realidade na vida do povo judeu, e como também disse o Eterno ali no Monte Sinai a Moshe, as 10 palavras, os 10 ditos de Hashem, conhecido como Aseret Hadibrot no hebraico, os 10 ditos, as 10 palavras, e popularmente conhecido como os 10 mandamentos. Eles foram escritos com 620 letras, 613 letras correspondendo aos 613 mandamentos específicos para os judeus, e a diferença de 7 são 7 mandamentos universais para as nações, para a humanidade. Então, na outorga da Torá no Monte Sinai, Deus estava aí confirmando que a humanidade, sem exceção, é especial para Deus. Afinal de contas, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ok? Então, dentro desse aspecto aí, nós temos realmente essa realidade da nossa conexão com Deus, e nós precisamos viver isso daí, né? Então, por isso, a contagem do Homer, ele traz para nós o refinamento espiritual, o refinamento da nossa própria alma e da nossa própria personalidade. Por isso que nessa segunda semana já fizemos a primeira, que é a base. A base de tudo é Hesed, amor e benevolência. É a base para tudo. Sem essa base, acabou, não tem o que fazer. E agora nós entramos na segunda semana, né? Até o pôr do sol de hoje, nós estamos no primeiro dia da segunda semana. E a segunda semana é Gevurah, onde nós temos aí questão de justiça, disciplina, restrição,
e temor reverencial. E nós vamos ver o significado disso já para hoje, até o pôr do sol do primeiro dia da segunda semana de Sefirat HaOmer, ok? Então, até o pôr do sol, estamos no 8º dia de Homer. E hoje nós estamos aí na nossa 29ª Parashá, dentro do calendário, e a 6ª Parashá dentro do livro de Vaikra, Levítico, que é Acharei Mot. Então, o nosso Shalom de hoje vai para o casal Roberto Matias e a Elizabeth Oshihara, de Santo André, Grande São Paulo, ou a grande região do ABC. Ao casal também Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, lá de Pinhais, Paraná, né? Ali o Orlando, né, o emissário da cidade de Pinhais. A Tânia Castro, né, de Manaus, Amazonas. O Ronaldo Guerra, do grupo Brasileiros de Origem Judaica. A Monique Mafra, de Manaus, Amazonas, também do grupo Brasileiros de Origem Judaica. A Elvia Nunes Izember, de Itanhaém, São Paulo. Então, também ali do grupo Brasileiros de Origem Judaica. A Dejacir Gomes Noco, do grupo Histórias Judaicas e da cidade do Rio de Janeiro. Ramon Xavier, que também faz parte do grupo Histórias Judaicas, e ele reside na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Então, ao Ramon Xavier, junto com toda a família, fica aqui o nosso shalom também para vocês aí, né? Baruch Hashem, por estar conosco aí, sempre se conectando nas nossas lives ou assistindo e curtindo os vídeos, né, posteriormente também publicados. Euler Gabriel, de Goiânia, Goiás. O Delci Manuela José, da cidade de Belo Horizonte, capital mineira. A Fátima Vilela Alves, da cidade de Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte, né? Carlos Camargo Amaral, da cidade de Itu, interior de São Paulo. Antônio Freire, São Paulo, capital. E Rita de Cássia Torres, também São Paulo, capital. Fica aqui o nosso shalom, né? E a nossa eterna gratidão a vocês que estão sempre aí conosco, né? A nossa eterna gratidão àqueles que estão sempre aí também ao vivo e a cores, né? Aqui no Facebook também, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. A Malu, lá do distrito, né, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O José Hélio Tavares, da cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, né? E os demais amados que sempre estão aí conectados conosco aí, aqui, né? Como diz, ao vivo e a cores pelo Facebook também, né? Então, shalom, shalom, e vamos em frente aí na nossa jornada, ok? Nós vamos fazer vamos dizer assim, né? Um intercâmbio, né? A Parashá, Sefirat HaOmer e a palavra final do nosso Rebbe com referência a Parashá, né? Para a gente poder ficar aí num equilíbrio, vamos assim dizer, das nossas idas e vindas dentro do estudo da Torá, né? Não esquecendo que o estudo da Torá é a base para que nós possamos estar aí continuamente tendo conexão com En Sof, né, o infinito, adquirindo sabedoria, conhecimento e entendimento para que os nossos dias sejam realmente pautados, né, dentro de todo esse conhecimento, né? Ou seja, o que nos fala o início da nossa segunda semana de Sefirat HaOmer, que é exatamente o temor reverencial a Deus e a sua vontade. Então a nossa Parashá Acharei Mot, né, que significa depois, né? Acharei significa depois, Mot, a morte, né, dos dois filhos de
Arão. Então os nossos sábios trazem para nós que ao dizer, né, o Eterno dizendo a Moshe, Aharei, quer dizer depois, conforme consta no nosso versículo que nós vamos ler daqui a pouco, Deus falou a Moshe depois da morte dos filhos de Arão, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Segundo o pensamento racídico, né, o pensamento dos nossos sábios, eles nos falam que os filhos de Arão não morreram porque eles eram maus. Eles transgrediram a vontade divina. Ou seja, o que os nossos sábios querem dizer para nós é que os dois filhos de Arão, eles eram tzadikim, justos. Eles não eram maus, eles não eram, né, pessoas perversas. Eles transgrediram uma vontade de Deus. E nessa sua transgressão é que houve a falha deles, né? E nós vamos ver mais detalhes sobre essa questão aqui. Então, ao contrário, eles eram indivíduos íntegros e que quiseram se aproximar de Deus. Este anseio, né, dos dois filhos de Arão, Nadav e Avihu, tornou-se tão forte, que alcançou um ponto no qual eles não mais desejavam continuar uma existência corporal normal, uma vida natural. Eles não desejaram mais essa vida natural. Então, eles chegaram num nível muito elevado, espiritualmente falando, e essa situação em que a pessoa se sente, né, tendo um amor sem medidas, né? Que é o quê? Um amor que exige dentro da nossa Sefirat Haomer que é necessário ter gevurá, é necessário ter disciplina. O nosso amor, ele não pode ser desenfreado, porque se o amor for desenfreado, né, por mais nobre que ele seja, a gente pode acabar cometendo algumas falhas que pode prejudicar-nos em algum sentido. No caso dos dois filhos de Arão, esse amor sem medidas, sem gevurá, no sentido de disciplina, restrição, né, fazer as coisas de forma devidamente adequada dentro do ordenamento jurídico bíblico da Torá, por assim dizer, certo? Ou seja, obedecer às regras, né? Então, esse amor sem medida fez com que eles não obedecessem às regras. E eles, então, com esse amor sem medidas, eles se lançaram na presença divina, porque a existência corporal, natural, normal, para eles já não tinha mais sentido, ok? Então, dentro desse aspecto aí, né, o anseio tornou-se tão forte que eles alcançaram este nível. E essa é uma situação em que a pessoa se sente distante de seu Criador e eles simplesmente faleceram. Assim, o versículo de fato descreve a causa de suas mortes. Eles se aproximaram diante de Deus e, portanto, morreram. À primeira vista, segundo a Hassidut, os ensinamentos dos nossos sábios, né, dentro do pensamento racídico, à primeira vista, isso pode parecer que o anseio de Nadav e Avihu de se aproximar de Deus estivesse mal direcionado, pois é claro que Deus não quer que morramos por amor a Ele, né? Então, a princípio, esse aproximar-se, né, de Deus, de Nadav e Avihu, estava mal direcionado. E Deus, de fato, Ele não quer que nós morramos dentro desse aspecto aqui, né? Que venhamos abandonar a nossa existência, da nossa vida normal, natural. E por que Deus não quer isso? Porque Deus colocou cada um de nós aqui para cumprirmos uma missão. Então, o desejo de Deus, ele não é que nós morramos por Ele, mas que nós possamos cumprir a sua vontade, cumprir a missão que Ele determinou. Este, assim podemos falar, né, dos nossos sábios, né, o ensinamento da Hassidut,
Se nós realmente queremos demonstrar um amor real, verdadeiro por Deus, entre outras coisas, esse é o principal. É estarmos dispostos a cumprirmos a missão que Ele deu para cada um de nós. Então, por isso que é importante você ter a conexão diária, através do Sidur, as preces diárias. Dentro do Sidur você tem um momento das preces espontâneas, voluntárias, certo? Então você tem essa conexão diária com Deus. Você tem o estudo da Torá, que é também conexão com Deus. Você tem a Techuvá, que é o retorno a Deus diário para um verdadeiro e genuíno arrependimento no nosso dia a dia. Temos as 7 leis universais para estudarmos constantemente. Temos a Tzedakah, doações, ofertas, dízimos, etc., nesse sentido, que nós podemos fazer. Então, são formas que Deus nos deu de mantermos uma conexão com Ele, para cumprirmos a nossa missão. Então, nós não podemos desistir, por assim dizer, da nossa vida natural. Então, o que eu mais quero é estar com Deus. Isso não pode nos faltar, não resta dúvidas. Porém, a melhor forma de nós estarmos com Deus, estarmos em Deus e Deus estar em nós através da sua Shekhinah, é exatamente esta: estarmos prontos para cumprirmos diariamente a missão que Ele deu a cada um de nós. São várias missões que Ele nos deu, de fato, mas a missão fundamental, suprema, é realmente ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, é realmente fazermos de tudo para que esse mundo seja transformado na moradia de Deus. Então, por isso, nós precisamos ser luz, irradiar luz, precisamos fazer com que a santidade de Deus seja presente nas nossas vidas e, através das nossas vidas, a santidade de Deus seja iluminada, seja compartilhada, para que mais e mais pessoas possam brilhar como luz realmente aonde estiver e aonde for. Então, nesse sentido, nós precisamos estar aí dispostos a não abandonarmos a nossa vida natural, mas sim estarmos cada vez mais conectados com Deus para cumprirmos a nossa missão. Então, na verdade, diz o pensamento racídico, o desejo de Nadav e Avihu de se aproximar mais de Deus e deixar a sua existência corporal é exatamente apropriado, se de forma temporária. Essa de forma temporária aqui, que o pensamento racídico diz, são as nossas conexões com Deus diária. Entre elas, as nossas preces diárias que nós fazemos através do Sidur, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, certo? Ou as 7 leis de Noah. São as formas em que nós podemos, de forma temporária, mantermos esse contato, essa comunhão, essa união, essa harmonia com Deus. Por que fala de forma temporária? Para que nós não possamos adentrar dentro de uma dimensão em que Nadav e Avihu adentrou. Ou seja, ficarmos, por exemplo, 24 horas por dia estudando e fazendo prece, estudando e fazendo prece, estudando e fazendo prece. Aí vai chegar num ponto em que a pessoa não quer mais viver a sua existência corporal. O que ela quer mesmo é estar com Deus. E aí a semelhança de Nadav e Avihu vai se aproximar de uma forma tão elevada, tão profunda, que ele vai partir desta vida para poder estar realmente junto de Deus, né? Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que tenhamos esse contato com Ele, essa harmonia com Ele, né? Essa conexão com Ele e cumpramos a nossa missão. Que isso é mais aprazível a Deus. Isso traz mais alegria para Deus, de nós estarmos na nossa jornada cumprindo a nossa missão. Então, a falta deles, né, de Nadav e Avihu, estava em sua inabilidade de redirecionar suas energias em volta de uma vida cotidiana normal, depois de um período de elevado despertar espiritual.
dentro desse contexto, o pensamento racídico está dizendo que a falha deles foi que eles não se desconectaram desse alto grau de elevação, esse alto nível de elevação que eles tiveram em contato com Deus. Né? Esse despertar espiritual de Nadav e Avihu foi tão forte, que faltou para eles gevurá, disciplina, restrição, equilíbrio. Então eles se entregaram completamente a essa dimensão espiritual. Então para eles a vida secular não tinha mais valor, não tinha mais sentido. A única coisa que tinha para eles realmente sentido era estar realmente com Deus. E por isso a falha deles foi exatamente entrar no Santo dos Santos, onde somente o Kohen Gadol podia entrar, e lá eles ofereceram a Hashem o incenso, uma oferenda agradável a Deus. A melhor e a maior das oferendas, o incenso, a oferta do incenso, uma oferta de especiarias aromáticas, que é mais preciosa para Deus. Essa oferenda que nós precisamos constantemente dar a Deus, sem, contudo, esquecermos que nós temos uma missão a cumprir. Nadav e Avihu, ao oferecerem esta oferenda de incenso, assim como o incenso subiu de forma agradável a Deus, eles também subiram de forma agradável a Deus. E os seus corpos físicos, né, tinham que cumprir apenas o desígnio divino, voltar para a terra, mas realmente as suas almas foram elevadas à presença divina, né? Então, nesta falta deles, né, que foi entrar no local que não era para eles, deles não buscarem uma orientação com Moshe e nem com seu pai Arão, né? Essa foi a falha deles. Não foi um pecado, foi uma falha, como dizem realmente os nossos mestres, né? Os tzadikim, eles não cometem pecados, os justos, eles cometem falhas. Eles precisam de perdão também, não restam dúvidas. Mas essas falhas, elas não são levadas para o campo negativo do pecado, mas como uma falha. Então eles eram nobres, justos, da sua geração, e eles foram elevados, sem sombra de dúvidas, como diz o nosso pensamento racídico, à presença divina. Mas aqui nós temos Acharei Mot, depois da morte, Deus vem e traz orientações, como fazer daqui para frente, né? Justamente para que cada um não perca a visão da sua missão, né? Só dando uma palha aí sobre Arão, né? Segundo o pensamento racídico, Arão estava mais elevado do que eles, por isso que eles seguiram o exemplo do pai, Arão. Porque Arão, ele também estava com o mesmo intento dos seus dois filhos. Mas como eles tomaram a dianteira e aconteceu o que aconteceu, então Deus vem, conversa com Moshe e Arão, e, entre aspas, no bom sentido, né, um puxãozinho de orelha, para que as coisas entram dentro do eixo adequado do propósito divino, e para que Arão não esqueça que, fundamentalmente, ele tinha uma missão a cumprir, né? Então, é dentro desse aspecto aí. Em outras palavras, se não existe um momento na vida da pessoa em que ela simplesmente deseja deixar os confins de sua existência corpórea e se aproximar de seu Criador, então falta a esta pessoa certa sensibilidade espiritual. Qualquer pessoa, seja ela quem for, que ela não sinta a vontade de estar na presença divina, então tem algum problema com a sua sensibilidade espiritual, né? Por exemplo, hoje eu não vou fazer prece não, amanhã eu faço, hoje eu não estou afim. Isso daí é falta de sensibilidade espiritual. Hoje eu vou estudar a Torá, hoje eu não vou estudar a Torá não, eu estou cansado, eu estou não sei o que, não estou legal, acordei com o pé esquerdo, que não sei o que,
e arruma desculpas aqui, ali e acolá, né? Então, dentro desse aspecto aí, está precisando dar uma... Ou seja, está precisando dar uma apertada no parafuso da sensibilidade espiritual. Então, corre para as preces diárias, corre para a sua prece espontânea, voluntária, pede socorro para Deus, corre para o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a Teshuvá, a Tzedaká. Alimente, fortalece a tua alma, a tua consciência divina, a tua sensibilidade espiritual. Por quê? Porque se hoje você não tem a sensibilidade espiritual para estar conectado com Deus, amanhã você também não vai ter, depois de amanhã também não, depois também não. E aí começa a vir o quente para o morno para o frio para o congelado, e depois disso daí, tchau. Entendeu? Então, cuidado com essa história. Então, por outro lado, quando a pessoa tem esses sentimentos, nessa sensibilidade espiritual, então deverá compreender que Deus a colocou neste mundo com um propósito que necessita que sua alma permaneça em seu corpo, neste corpo que ele te deu. A oscilação harmoniosa dessas duas emoções opostas são, assim, um sinal de uma espiritualidade saudável, tal como a batida rítmica do seu coração, que é um sinal de bem-estar físico, ou seja, você sente seu coração bater, é porque você está vivo, né? Então é dentro desse aspecto aqui que o pensamento racídico traz para nós. Nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. Então, assim, a intensa espiritualidade de Nadav e Avihu era, de fato, uma coisa boa, da qual todos nós devemos aprender. É uma lição para nós. Nós precisamos buscar esse nível elevado de sensibilidade espiritual. O fato de eles terem falhado em canalizar o seu amor por Deus com os pés na terra, ou seja, você aqui neste mundo, porque você tem uma missão a cumprir, você não pode tirar, entre aspas, né, os pés da terra, significa, eu tenho uma missão a cumprir. Então, por mais que eu possa estar espiritualmente elevado e nessa harmonia com Deus, contudo, eu não posso me esquecer da minha missão. Então, isso faz com que eu tenha uma conexão elevada com Deus e, ao mesmo tempo, uma conexão com a missão que Ele me conferiu. É assim que nós precisamos pensar. Então, realmente foi um erro que eles cometeram, mas isso não significa que nós não possamos aprender de suas qualidades positivas, né? Nós não podemos ficar com aquela famosa expressão, né? Apontar o dedo porque você viu uma falha, mas você tem 3 dedos apontando para você. Então você está perdendo de 3-1. Enquanto você vê uma falha no seu próximo, você já automaticamente está apontando. Você tem no mínimo 3. Então é melhor você se corrigir do que apontar o dedo para o próximo, ok? Então, dentro desse aspecto aqui de Nadav e Avihu é a mesma coisa, né? Tanto é que tem certos segmentos religiosos que falam que Nadav e Avihu, eles apresentaram um fogo estranho diante de Deus. Tem uns que colocam que era uma questão sexual, não tem nada a ver, uma ignorância que não tem tamanho, né? Outros falam que eles estavam bêbados e eles não tinham noção do que estavam fazendo. Também é ignorância por falta de conhecimento com fundamento judaico. Eles estavam alterados pelo álcool do vinho? Estavam, mas eles não perderam a consciência. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam oferecendo o chamado fogo estranho que eles estavam oferecendo para Deus, é que eles foram com alteração alcoólica, certo? Então, eles foram com este, vamos dizer, embriagados, né? Esse fogo, né? Da bebida, foi com que eles se apresentaram diante de Deus como, entre aspas, um fogo estranho. Mas, ao mesmo tempo, também, eles apresentaram diante de Hashem a oferenda de
incenso, que foi recebida por Deus. Ele aceitou a oferenda deles dois. Por quê? Porque ele viu que a intenção deles era nobre. Não era que eles estavam bêbados, caindo na beira da sarjeta, o cachorro lambendo a boca deles, não, como se fala por aí. Eles estavam embriagados e, como diz o velho ditado judaico, né? Entra o vinho, saem os segredos, certo? Então eles beberam uma quantidade superior que deveriam ter bebido e o segredo saiu. Qual foi o segredo? Eu quero estar eternamente com Deus. Então eles não direcionaram de forma disciplinada, Gevorah, de forma de restrição, esse amor ardente por Deus. Mas a intenção deles era nobre e a sua oferenda de incenso foi recebida por Deus. Ok? Então nós não podemos esquecer as qualidades positivas. Aqui entre elas que nós precisamos despertar continuamente esta sensibilidade de estarmos com Deus. Então é precisamente por isso que a nossa paraxá dessa semana é chamada de Acharei, depois. Pois Nadav e Avihu foram os primeiros indivíduos registrados na Torá a demonstrar um intenso anseio espiritual, o qual fixou um novo precedente para todo o povo judeu acerca dos níveis de ligação emocional com Deus que podem ser alcançados. Assim, Acharei Mot, depois da morte dos dois filhos de Arão, o povo judeu entrou em uma nova dimensão, um novo tempo, uma nova orientação, um novo ensinamento, no sentido de padrões, né, mais altos de espiritualidade haviam sido estabelecidos com Gevorah, com justiça, disciplina, restrições, acima de tudo, temor reverencial à vontade divina. Então, essa introdução para a nossa paraxá semanal traz para nós essa graça bendita de podermos visualizar de uma forma mais apropriada a questão da morte de Nadav e Avihu. Então a nossa aliá de hoje, né, a nossa primeira aliá de hoje, ela está exatamente no capítulo 16 de Levítico, né, verso 1, e vai até o verso 17, né, que é a primeira leitura aqui. Então, dentro dessa questão, o primeiro verso, para a gente não perder o foco aí da introdução, Deus falou a Moshe: quando você relatar a seguinte ordem, enfatiza que ela foi dada depois do falecimento dos dois filhos de Arão, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Então Deus disse a Moshe: fala a teu irmão Arão que ele não entre com frequência no Santo dos Santos, no espaço além da cortina divisória, à frente da tampa que está sobre a arca, para que ele não morra, pois a minha presença sempre estará ali, através de um pilar de nuvem, e por isso ninguém deve ir lá regularmente, né? Então aqui nesse primeiro, no início da nossa paraxá, então vieram aqui as regras, o ordenamento, para que pudesse haver o quê? Disciplina, para que pudesse haver restrição, temor reverencial a Deus, né? Então, por que Nadav e Avihu eles falharam, eles não cometeram uma abominação aos olhos de Deus. Então, eles poderiam passar tranquilamente impune. Depende da sua visão, porém na visão divina, não. Por que não pôde passar impune essa falha? Porque seria um mau exemplo para todo Israel. Assim como Nadav e Avihu, que não era prerrogativa deles, era prerrogativa do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E não eles. Então, se eles saíssem vivos, né, impunes diante daquela situação, então o que aconteceria? Qualquer judeu, em qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer dia, ele poderia então se sentir no direito de entrar lá também.
E aí vira aí o quê? Uma bagunça. E as coisas de Deus, ela tem que ter organização, disciplina. Você pode perceber, aonde falta organização e disciplina, é uma bagunça, é um bordel, por assim dizer. Realmente tudo fica de ponta cabeça. Não havendo organização e disciplina, então aí, meu filho, vira bagunça, para não se falar outro tipo de palavra aí, tá bom? Então, dentro desse aspecto aqui, Deus disse para Moshe falar a Arão. Fala para Arão não entrar no espaço além da cortina, no Santo dos Santos, onde tem a arca sagrada, onde está o tampo da arca sagrada, cobrindo a arca, para que ele não morra. Então, o próprio Kohen Gadol, ele não podia entrar a qualquer hora, a qualquer momento. Ele só entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação. E aí, na sequência, né, a partir do verso 3, nós temos aí o serviço de Yom Kippur, que vai até o versículo 17, falando sobre a questão de Yom Kippur. Então, a ordenança de Deus, né, trazendo justiça, disciplina, restrições, trazendo organização, o que fazer e como fazer. Então, é aquela mesma questão. Muitas vezes um não-judeu que passa a ser um Ben Noach, né, um filho de Noé, e acha que, bom, para nós nada é ordenado, então eu posso pintar os 7. Eu posso fazer e desfazer. A hora que eu quero, eu faço. A hora que eu não quero, eu não faço. Então, aquela questão que as pessoas, às vezes vem para o meio benigno achando o seguinte, ó, lá atrás, quem viveu uma vida religiosa no meio das religiões, etc. e tal, lá no meio das religiões tinha muitas regras, tinha muitas restrições, tinha muito não sei o que lá. Então torce o beiço daqui, torce o beiço dali para dizer que agora eu estou livre e posso fazer o que quiser, posso não fazer o que não quiser. Negativo. Negativo. Tente entrar na sala de um juiz sem a audiência estar marcada. Tente entrar na presença, lá no palácio, do governador sem ser anunciado, do prefeito. Tente entrar lá no castelo lá da rainha da Inglaterra. Tente, porque em todos esses lugares onde tem autoridades, você só vai tentar, porque se você não entra, tem a segurança lá que te impede de entrar. Por quê? Porque você não foi anunciado, você não tem audiência marcada. Então Deus vem mostrar aqui, através da nossa paraxá semanal, né, depois da morte dos 2 filhos mais velhos de Arão, que as coisas de Deus precisam ter disciplina, precisa ter ordem, organização, precisa ter equilíbrio, restrições. Essa conversa mole que muitas vezes alguém fala, aí não, agora eu sou um Benenoa, eu estou liberto da idolatria, liberto das denominações, e para nós não foi nada ordenado, então você precisa rever os seus conceitos, sem sombra de dúvida, porque a casa de Deus não é bagunça, não é bagunça, ok? Qualquer um pode entrar na tua casa? Qualquer um pode entrar lá na tua casa e lá na mesa, lá, almoçar com você? Qualquer um pode entrar na tua casa e simplesmente chegar lá e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, daqui para frente vai ser do jeito que eu quero, ok? Você não manda mais nada aqui. É assim? Se na tua casa você tem disciplina, restrições, as pessoas não podem entrar lá sem ser anunciada e permitida por você. E quando as pessoas adentram na sua casa, elas estão submissas às regras da tua casa. Porque você não vai permitir que pessoas venham, entrem na sua casa e coloquem novas regras. Ó,
Um exemplo simples, né? Ó, a partir de hoje aqui todo mundo vai almoçar lá na sala de televisão. Vamos botar um filmão lá e todo mundo vai assistir lá na sala de televisão, lá os filmes, lá almoçando. Deixa a mesa sagrada, que é um altar de Deus, para ir diante do altar de demônios. E você aceita. Não, beleza, pode, vamos lá. Que você venha aqui todo dia e venha trazendo novas regras, novas liberdades. É assim que você se comporta dentro da sua casa, permitindo que qualquer pessoa entre na sua casa e mude as regras da sua casa, da sua família? Não, né? Assim é na casa de Deus, não esquece desse detalhe. É Ele, o Criador, o soberano, o único Deus, o único Salvador. Nós somos filhos, criaturas de Deus. Então é aquele famoso ditado que deve prevalecer: manda quem tem o poder, obedece quem é inteligente. Boa sorte. Então, nós temos aí então a partir do versículo 3, essa questão de Yom Kippur. E aí, dentro dessa questão de Yom Kippur, é que nós temos aí a questão já vimos ali os 2 primeiros versículos, Deus colocando ordem na casa, por assim dizer, né? Estabelecendo regras claras a serem obedecidas, e agora vem aqui sobre o serviço de Yom Kippur, ok? Miriam Barros, Brasília, está por aí. A Solange Cândido, aqui da região de Ribeirão Preto, Santa Ernestina, interior de São Paulo, também está por aí. Shalom, shalom. Então, em Yom Kippur, nós temos diante de nós o dia da expiação. E o dia da expiação, conhecido de forma mais simples, o dia do perdão. Então, Deus fala sobre Arão entrará no Santo dos Santos somente em Yom Kippur, e ele deve trazer as seguintes oferendas: um novilho, ou um bezerro, né, para uma oferenda de pecado, e um carneiro para uma oferenda queimada. Né? Então nós temos aqui para o Kohen Gadol, né, um touro ou novilho ou bezerro, que é a oferenda para perdão de pecados dele, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E o carneiro é uma oferenda queimada, uma oferenda de paz, né? Uma oferenda de elevação. Ele deve vestir túnicas de linho para o serviço do santuário sagrado, ter as calças de linho em seu corpo. Ele deve cingir-se com uma faixa de linho e amarrar em volta da sua cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas e, portanto, antes de vesti-las, ele deve mergulhar no mikvê em água, né? O que nós podemos tirar de lição aqui? Vejam bem que os nossos sábios, entre eles Maimônides e o nosso Rebbe Menachem Mendel, confirma também essa questão, que todo não-judeu que vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e se dedica àqueles 5 pilares, entre eles o estudo da Torá, certo? Os nossos sábios falam que são comparados ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O judeu, ele não pode ser comparado ao Kohen Gadol, a não ser aquele que é realmente da tribo de Levi, etc. e tal, como Arão. E assim, quando for restabelecido nos dias de Mashiach, o templo, né, a construção do terceiro e definitivo templo, então essa dinastia sacerdotal que vem da tribo de Levi, onde tem aí o Kohen Gadol, então será restabelecido nos dias de Mashiach. Então essa é a única forma de se ter um Kohen Gadol. Mas os nossos mestres, eles falam que um não-judeu que se dedica a isso é comparado a um Kohen Gadol. Então agora, traçando um paralelo, né, isso independe de ser homem ou mulher, ok? É dentro de uma visão espiritual, ok? É nesse sentido aqui que chamamos a atenção. Então, dentro desse aspecto, que Benei Noah, todos os filhos de Noé, todos os não-judeus, sem exceção, são comparados ao Kohen Gadol. Estamos falando a nível espiritual, o Kohen Gadol espiritual que há dentro de você. Então aí fica a seguinte pergunta: se para o Kohen Gadol, Arão e os seus sucessores, as regras sendo estabelecidas como
se apresentar diante de Deus, no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. E todo não-judeu é comparado a um Kohen Gadol. E depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, os nossos sábios falam que nós precisamos fazer do nosso interior um tabernáculo interior, um templo interior, um Beit Hamikdash interior. Portanto, você tem dentro de você o Santo dos Santos. Hakodesh, Hakodashim, o Santo dos Santos. Então você tem dentro de você o lugar mais sagrado que Deus se revela, se manifesta, está presente e quer manter essa harmonia contigo. Então fica a pergunta: eu posso chegar de qualquer jeito na presença divina? Agora você analisa, está aqui, como que o Kohen Gadol deveria se apresentar, né? Então, vejam bem, temos aqui vestimentas, né? Nós não estamos falando em regramento que você deve se vestir A, B ou C, mas estamos trazendo a sua reflexão que você precisa ter um regramento, sim, uma restrição, disciplina, organização, porque você é um templo sagrado para Deus. Então você não pode fazer da sua vida, entre aspas, uma bagunça, uma desorganização. Ah, não, eu não sou judeu, eu sou um Benenor, então, beleza, hoje eu vou fazer minha prece de short. Hoje eu vou fazer meu Shema com meu maiô. Hoje eu vou fazer as minhas preces aqui com aquela roupinha que eu tenho ali, toda rasgada, remendada, suja, né? Não tem problema nenhum. Vejo como que é o absurdo, né? Você vai comprar por exemplo, uma calça jeans normal, você paga um preço X. Aí você vai comprar uma calça jeans que está na moda, que vem com aqueles rasgos, né? Na própria calça, que é, entre aspas, né? É moda, né? E você paga muito mais caro por um pano rasgado, indecente, do que uma vestimenta que ela está completa. Aí, né? Você pega, não, eu vou pôr essa calça minha jeans aqui, ela tá na moda, então não tem problema, tá rasgada no joelho, na coxa, e vai saber mais aonde, né? E aí, não tem problema nenhum. Eu coloco aqui uma blusinha qualquer, tanto para o homem como para a mulher, né? Não tem problema algum aí ficar desse jeito, que é isso, né? Deus quer o coração, ele não quer o corpo, não tem problema. A terra vai comer mesmo, né? Esse é um pensamento retrógrado, e é um pensamento que ficou preso lá atrás, né? Você saiu do Egito? Se você saiu do Egito, você saiu para a redenção, para um estilo novo de vida, e não para ficar numa desorganização, numa bagunça, entendeu? Então, coisas para se refletir. E depois, quando nós vemos aqui que o Kohen Gadol deve mergulhar no mikvê, em água, né, que é o banho ritual, para ficar ritualmente puro, né? Então aqui você tem um regramento também, por assim dizer, sobre uma questão de higiene pessoal. Antes de você adentrar na presença divina para as suas preces diárias, etc. e tal, entre elas o Shema, o estudo da Torá, etc, 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 você precisa ver como que está a sua higiene pessoal. Você não pode ir de qualquer jeito também dentro desse aspecto. Então, você vai na presença do Rei dos Reis dos Reis. Você vai na presença daquele que é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Então, por isso, a decisão é sua. Ninguém está impondo nada. Não esqueça desse detalhe, ok? É tudo uma questão de decidir voluntariamente, com sabedoria,
com disciplina, com restrição e temor reverencial a Deus, ok? Depois nós temos aqui, dentro desse também questão de Yom Kippur, né? Que nós temos aqui no versículo 5, capítulo 16, né? Versículo 5, onde diz assim, ele deve trazer da comunidade, quer dizer, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, deve trazer da comunidade dos filhos de Israel, ou seja, trazer as oferendas, né, que representam todo o povo judeu. E quais são essas oferendas? Aqui fala, 2 bodes, como oferenda de pecado. Não tem cordeiro como oferenda de pecado, é 2 bodes. 2 bodes. Mais uma vez, traga 2 bodes como oferenda de pecado. E um carneiro para oferenda queimada, de elevação. Então, não tem cordeiro. Ok? Entendeu? Onde se tem ensinamento enganoso, falacioso, como que se descobre facilmente, é só ficar atento à palavra. Aí você descobre as realidades. Então, deve trazer da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes como oferenda de pecado e um carneiro como uma oferenda queimada, ok? Sobre a questão dos 2 bodes, nós vamos falar melhor amanhã, porque estará dentro da nossa segunda aliá, né? Então amanhã nós vamos falar mais detalhadamente sobre os 2 bodes, que faz parte da segunda leitura. A nossa segunda leitura amanhã estará no capítulo 16, continuando, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Vai lendo em casa aí, pede para Hashem dar sabedoria, discernimento, para você poder ler em forma de estudo e para que ele capacite a cada um realmente para trazer entendimento sobre os 2 bodes. Você já percebeu que por aí afora existe muita, entre aspas, né, muitas pregações contra o bode e exaltação para o cordeiro? O bode é a oferenda do pecado. O cordeiro é o ídolo do Egito. É uma das divindades do Egito. Entendeu? Então, Arão começará, verso 6, Arão começará apresentando seu próprio touro, que é a sua oferenda de pecado, e ele fará expiação por si mesmo e pela sua família. Aqui nesse aspecto aqui, nós vamos ver a palavra final do nosso Rebbe, em que ele fala sobre o Kohen Gadol e a esposa, a questão família. Então, quando fala aqui por si, por sua família, fundamentalmente é por ele e a sua esposa, que é a luz do lar, é a base do lar. Ele fala assim, o homem é que manda em casa, não é não. O homem, ele não manda em casa. Quem manda em casa é a mulher, a esposa, a mãe. O homem, quando ele manda na casa, ou ele manda em harmonia com a esposa, ombro a ombro, né? Ou então é porque ele é autoritário. Mas quem manda na casa é a esposa. A luz da casa é a esposa. O esteio da casa é a esposa, a mãe. Sem a esposa, oi, Edna. A Edna passou ali e fez assim, ó. Né? Então, uma casa sem a mãe, sem a esposa, é complicado. É muito complicado, entendeu? Então, por isso, né, amados, né, mais uma palavra aí no bom sentido, de exortação, né? Você que ainda tem mãe, faça de tudo para honrá-la e amá-la. Faça de tudo, filhos. Faça de tudo. Vença todos os obstáculos. Não deixe sua mãe para segundo plano. Não deixe a sua mãe para amá-la
amanhã, depois que ela não estiver mais presente fisicamente. Porque, como diz, né, um determinado rabino, quando chegou de viagem, né, lá em Nova York, no aeroporto, pegou o táxi e deu ao taxista, né, o endereço. E o taxista disse para ele, é aqui que é a casa do senhor? Ele disse, não, esse é o endereço onde eu vou. E aí quando o taxista chegou lá no endereço, ele parou o veículo, estacionou e era na frente de uma casa. Então ele disse, ô rabino, é feio mentir, aqui é a casa do senhor. Como que o senhor falou que não tem casa? Aqui, ó, o endereço, a casa aí, ó, não é aqui? Aí o rabino desceu do táxi, pagou o taxista e disse para ele. Ele falou assim, faz 1 ano que a minha esposa faleceu. Eu não tenho casa, eu tenho um lugar em que me abrigo. A minha casa foi embora. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, por isso, né, a palavra foi dada aos filhos, a palavra dada aos maridos, né? É exatamente esse sentido, que é o quê? Honre a tua esposa, enquanto você a tem, ou enquanto ela te tem, né? Porque você não sabe amanhã, né? Então, honre-a. E isso daí é precioso. Então, aqui nós temos, no capítulo 16, verso 6, né, segundo os nossos mestres no pensamento racídico, que quando a Torá fala, Arão começará apresentando seu próprio touro como oferenda de pecado, e deve confessar sobre ele, expiando por si e por sua família. Então aqui realmente é ele com referência à esposa, a harmonia familiar, a harmonia entre o marido e a esposa. E depois no verso 7 nós temos aí, ele então tomará os 2 bodes comunais e os posicionará diante de Deus à entrada da tenda da reunião, e Arão colocará 2 sortes sobre os 2 bodes, um bilhete de sorteio para Deus, escrito para Deus, e outro, né, escrito para Azazel, né? Então muitos perguntam aí, o que é Azazel? Azazel é, tradução, alto penhasco. Ou seja, os 2 bodes, então, ficavam à sua direita ou à sua esquerda. E era lançado um sorteio. Então, aquele bode que era tirado o bilhete, o sorteio, para Deus, ele seria sacrificado como oferenda ali, no altar. E aquele que foi sorteado para Azazel, era aquele que seria levado ao deserto, e quando encontrava lá o alto penhasco, né, era exatamente aonde que o bode era lançado, né, naquele penhasco, e ali ele morria, significando, de forma bem simples, que aquele bode estava levando para o deserto, para as profundezas, os pecados do povo de Israel. E aquele que estava lá sendo ofertado no altar, estava significando que Deus estava perdoando todos os seus pecados, né? De forma bem simples. Então, o que é Azazel? É alto penhasco. Não confundem, nem fica aí com aquele nó na cabeça. Azazel, alto penhasco. Ponto final. Então, dessa forma aí, Arão apresentar o bode cuja sorte é para Deus, de modo que ele seja mais tarde preparado para uma oferenda de pecado. E não esqueçam, o bode aqui, ele era uma oferenda para perdão de pecado, não era cordeiro, só para recordar, ok? E dessa forma, então, o bode cuja sorte era para Azazel, alto penhasco, não esqueça, permanecerá vivo diante de Deus, de modo que Arão poderá mais tarde proceder sobre ele a expiação pelo povo judeu, enviá-lo a Azazel para sua morte no deserto. Então aquele bode para Azazel, alto penhasco, que era levado para o deserto e jogado penhasco abaixo, era exatamente o bode da expiação. Arão apresentará seu próprio touro de oferenda de pecado. O sumo sacerdote, qual era o seu animal para o perdão de pecados? O touro, né? Ou bezerro, por assim dizer também. Então, ele apresentava
a sua oferenda de pecado, e ele fará confissão sobre o sacrifício, expiação por si e por seus familiares. Ele então abaterá seu touro como uma oferenda de pecado, né? Ele tomará um incensário cheio de carvão em brasa sobre o altar externo, do lado oeste do altar, né? E ele então fará a oferenda, né, do incensário, né? Então, no verso 15 nós temos aí, ele então abaterá o bode que foi designado pelo sorteio como oferenda de pecado do povo, e trará seu sangue para o interior, além da cortina da separação. Ele fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do touro, aspergindo acima do topo da tampa da arca e na direção inferior em frente à tampa da arca. Com isso, ele então fará expiação pelo Santo dos Santos, pela impureza causada pelos filhos de Israel, assim como por todos seus delitos intencionais e não intencionais, ao entrarem no templo em estado de impureza ritual. Ele então fará o mesmo na tenda da reunião, aspergindo sangue em direção à partição, onde a presença divina permanece com os filhos de Israel quando eles estão ritualmente impuros, ok? Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre o bode expiatório, ok? E aí vamos ter aí coisas preciosas também para podermos refletir aí. Hoje, até o pôr do sol, estamos na segunda semana de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, ok? José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, a Berenice Altafine, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até o pôr do sol, estamos aí no primeiro dia da segunda semana de Sefirat HaOmer. Então, nesta semana, nós teremos como base Gevurah, que significa justiça, disciplina, restrição e temor reverencial. E logo em seguida vamos ter a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, hoje é o dia 8, ou seja, a partir de hoje, a contagem do homem, ele muda um pouco a sua expressão. Até então, era hoje o primeiro dia do Homer, né? E assim sucessivamente. Hoje é o 7º dia do Homer. Hoje é a primeira semana do Homer. Então, daí para frente, a contagem fica um pouco diferente. Ou seja, hoje é o dia 8 da contagem do Homer. Ou seja, hoje nós temos uma semana e um dia do Homer. Amanhã, uma semana e 2 dias do Homer. E assim sucessivamente. Então, nesse primeiro dia, nós temos Hesed, Shebe, Gevurah. Ou seja, nós temos amor na disciplina. Lembra que falamos anteriormente sobre o Kohen Gadol, você como sumo sacerdote, tabernáculo interior e etc, etc. O que nós vimos aí? Que nós não podemos nos apresentarmos diante de Deus de qualquer jeito. Até precisamos avaliar a nossa higiene pessoal, se está em ordem, para podermos nos apresentarmos diante de Deus nas nossas preces diárias, estudo de Torá, etc. e tal. Então, Hesed de Gevurah, amor na disciplina. A disciplina divina, nós precisamos ter amor por ela. Amar a Deus, diz Salomão num dos seus provérbios. Não te enojes do Eterno quando ele te corrige, quando ele te disciplina. A punição divina, ela não pode ser vista de forma negativa, porque na realidade não é uma punição que Deus faz. Na realidade, ele está nos corrigindo. É dentro desse aspecto que nós precisamos visualizar esta realidade. Então, a intenção e o motivo subjacente à disciplina, ela é o amor. Porque nós medimos nosso comportamento, estabelecemos padrões e esperamos que as pessoas vivam de acordo com eles, nós ditamos as nossas próprias regras para nós mesmos. E muitas vezes nós queremos que as pessoas se enquadrem dentro das nossas regras. E por que nós queremos isso? Porque é bom para mim.
então você quer o bem para aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Então, por isso que tem essa medição de comportamento baseado naquilo que nós temos como nosso próprio regramento, ok? Então, somente por causa do amor é que nós enquadramos-nos amor na disciplina, certo? Dentro desse aspecto, né? A disciplina é o amor, que é a base, o motivo, certo? De nós vivermos de forma disciplinada. Por que eu sou disciplinado? Porque eu amo. Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, eu amo o meu próximo, eu amo a minha família, etc, etc. Então, é dentro desse aspecto que nós precisamos visualizar, né, amor na disciplina, senão você fica perdido. Até mesmo julgar quem é culpável é uma expressão de amor. Aqui o julgar quem é culpável, que é uma expressão de amor, é exatamente dentro da visão da sabedoria judaica, não é aquela questão de julgar, condenar, mas é uma questão de avaliar, analisar realmente a culpa do nosso próximo e poder ajudá-lo e não condená-lo. Então, por isso, quando você vê o seu irmão, o seu próximo, cometendo alguma coisa que não é adequada aos olhos divinos, você precisa chegar a ele com muito amor, com muita disciplina e ajudá-lo a compreender aquele momento e ajudá-lo a corrigir-se. Aí você ganha um amigo e um irmão, ok? Então, por isso, em outras palavras, os nossos sábios dizem: punição não é vingança. Punição, na realidade, é corrigir, é disciplinar. É isso que nós precisamos entender como punição. E é somente outra maneira de expressar amor, purificando e limpando tudo aquilo que seja contrário ao amor. Então, dentro desse aspecto aqui, é disciplinar, corrigir tudo aquilo que é contrário ao amor. Nunca se deve confundir, isso é importante nós termos em mente, nunca se deve confundir tolerar as pessoas com tolerar o seu comportamento. Aí é diferente. Nós precisamos aprender a tolerar as pessoas por amor a ela e por amor a Deus. Mas não tolerar o seu comportamento. O seu comportamento é negativo, está infringindo as mitzvot, os preceitos, os mandamentos divinos. Então, por amor, com disciplina, você precisa conversar com essa pessoa para trazê-la à compreensão que o seu ato é errado e que ela precisa corrigir o seu ato. Tudo que é feito com disciplina no amor, né, ou amor na disciplina, é exatamente para que nos tornemos e ajudemos as outras pessoas a se tornarem melhores. Então, o amor pelas pessoas inclui o desejo de que elas sejam o melhor que puderem ser e, portanto, isso inclui ajudá-las a ficarem atentas a qualquer atitude inadequada que seja inferior, abaixo de uma conduta perfeita. Nós temos que ter como meta uma conduta perfeita, né? E aquilo que está abaixo disso, nós vamos nos corrigindo e ajudando as pessoas a se corrigirem também. Então, Hesed de Gevurah, amor na disciplina, o amor na disciplina é a consciência do amor intrínseco. O que é amor intrínseco? Aquilo que é importante, é essencial, é aquilo que não pode se viver sem ele. Então, o amor verdadeiro, o amor maduro, o amor que permanece para sempre, nós não temos como viver sem ele. E é importante que nós estejamos, de fato, vivendo esse amor aí. Ok? Inês Martins, shalom, shalom, aqui de Pirajuí. Continuando, é o reconhecimento que a sua disciplina pessoal e a disciplina que você espera dos outros é somente uma expressão de amor. Você sempre precisa agir com expressão de amor. Jamais você agindo assim, você não vai ficar apontando o dedo,
nem contra o próximo e muito menos contra você triplamente culpado, entendeu? Compreender que não temos o direito de julgar os outros, temos direito apenas de amá-los, e isso inclui querer que eles sejam o melhor que puderem ser. É esse o objetivo que nós precisamos ter com o nosso próximo. Então, pergunte a si mesmo um questionamento, um autoquestionamento. Quando eu julgo e critico outra pessoa, isso está de alguma maneira mesclado com meu próprio descontentamento e minha irritação? Ou seja, quando você julga alguém ou critica alguém, você o faz movido pelo seu próprio descontentamento, pela sua própria irritação? Então será um péssimo julgamento. Tem alguma satisfação oculta no fracasso dos outros? Às vezes você não se revela, você às vezes não fala que aquela pessoa fracassou e você falou, pô, que legal, meu, se danou. Às vezes você não fala, mas lá no íntimo você está dizendo para você mesmo, legal, eu vivi para ver este momento, aquela pessoa se ferrou. Está correto isto? É somente falta de amor pelo outro? Então esses questionamentos são questionamentos para o refinamento da nossa alma e das nossas emoções. O exercício do dia é, antes de você criticar alguém hoje, pense 2 vezes o seguinte: faço esta crítica por consideração e por amor? Pense 2 vezes antes de criticar alguém. Você está fazendo isso realmente em consideração por aquela pessoa, que ela seja uma pessoa melhor? É por amor? Analise. E um bom exercício para refinar a sua alma e as suas emoções. E finalizando, amados, a nossa palavra do Rebbe, que nos fala sobre a esposa do Kohen Gadol. Então, quando ele faz aquela oferenda que nós comentamos ali atrás, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, ele fala que na realidade, né, o Kohen Gadol, ele deve ser casado. Então, o sumo sacerdote, ele não pode ser solteiro, ele tem que ser casado, né? Então, porque ele precisa ter uma vida harmoniosa dentro do seu lar, para trazer uma vida harmoniosa no meio do povo. Então, o sumo sacerdote, ele começa o exemplo na sua casa, para trazer a comunidade ao povo. Outra questão que nosso Rebbe traz para nós é que a finalidade do Kohen Gadol de atingir altos níveis de consciência divina no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, era aplicar essa inspiração na sua vida cotidiana. Então, as mulheres personificam o impulso de fazer do mundo um lar para Deus, porque a mulher, ela tem um instinto maternal, semelhante ao instinto de Deus. E é só a mulher que tem esse instinto, o homem não tem. Então, por isso, a vida harmônica do marido e da esposa é importante para que o marido ele não perca a visão desse amor maternal que só a mulher tem e que só Deus tem. E essa vida harmônica faz com que os altos níveis espirituais que o Kohen Gadol adquire através do seu serviço diário na presença de Deus, seja solidificado em harmonia, em amor com a sua esposa. Por isso era importante, segundo os nossos sábios falam, que quando o Kohen Gadol terminava as suas atividades, os seus serviços, né, no Beit HaMikdash, todos viam que ele saía e ele retornava para casa. Ele não ia para a balada, ele não ia para o botequim lá da esquina, ele não ia para a roda dos amigos para fazer e conversar conversas frívolas. Ele ia para casa, ele levava consigo o alto nível espiritual do seu serviço,
e ele ia unir-se à sua esposa nesse sentimento, nesse atributo maternal, solidificando realmente a pureza familiar dentro do aspecto espiritual, certo? Então, por isso, realmente, os rituais de Yom Kippur nos ensinam como renovar a nossa relação com Deus e cada vez mais alimentar, fomentar, alimentar a harmonia matrimonial, que é a parte integral do desenvolvimento da nossa relação com Deus. Então, o relacionamento marido e esposa é de fundamental importância no relacionamento harmonioso entre a pessoa e Deus. Isto é de máxima importância. Os maridos devem encorajar o desenvolvimento espiritual das suas esposas. E todos nós devemos procurar harmonizar o nosso lado, melhor dizendo, o nosso lado masculino, ou seja, a nossa aspiração pela espiritualidade, com o nosso lado feminino, isto é, a aspiração de trazer espiritualidade para a vida cotidiana. Então, por isso, a unidade do marido e da esposa, ela alimenta, entre aspas, o nosso lado feminino, que significa para termos os sentimentos maternais. Isso nós aprendemos com a esposa, com a mãe. Quem não tem esposa tem a mãe, por exemplo, né? Ele aprende isso com a mãe. Ele é um Benei Noach solteiro, por exemplo, né? E o marido, ele está aprendendo com a esposa. Então, nesse aspecto aí, o que o nosso Rebbe quer dizer é que é importante realmente nós sermos como Benei Noach, sermos considerados como Kohen Gadol, é algo precioso, é algo maravilhoso. A pergunta que fica para a nossa reflexão é: eu estou disposto a aceitar esta posição? Por isso, como diz a nossa Sefirat HaOmer, a contagem do homem do dia de hoje. Hesed Shebegevurah. Amor na disciplina. Seja forte, seja luz. Seja Gevurah Shebehesed. Alimente não somente o seu lado masculino, mas também o seu lado feminino. É algo precioso aos olhos de Hashem. Vamos em frente? Até amanhã. Shalom, shalom.